Salve, salve, colegas, tudo em paz? Aqui é o professor Marco Aurélio e hoje é dia 15 de junho de 2022. Nós estamos numa quarta-feira e já estamos por volta das 17h30. Eu já estou de volta aqui em Santa Maria da Vitória, como os colegas perguntaram aqui pelo WhatsApp. Fiz a viagem de ontem de Salvador para cá e eu fiquei devendo um resumo da audiência pública de ontem, né? Vocês me pediram muito aqui nos grupos e agora que eu terminei aqui de fazer meus trabalhos, aí eu vou conversar com vocês a respeito de ontem. Será uma conversa rápida. Bem, a audiência pública de ontem sobre os precatórios do Fundef, que ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, foi uma audiência pública que começou morna, todo mundo ali se cumprimentando, dentro da civilidade. Muitas entidades, representantes de entidades, muitos colegas de Salvador estiveram presentes também e a Assembleia contou com um número enorme de participantes e de representantes de entidades também. O foco central, evidentemente, foi a questão da judicialização dos precatórios do Fundef, né? Se deve pagar honorário, se não deve. Se você não viu, por exemplo, os argumentos dos advogados que estavam lá, tanto de uma entidade quanto de outra, vocês podem chegar aqui no meu canal, aqui no @MarcoAurélioProfessor, vocês vão na linha do tempo, ou no meu canal do YouTube, que também é @MarcoAurélioProfessor, que eu fiz um recorte justamente da fala dos advogados, tanto de uma opinião quanto de outra, né? Advogados representantes de entidades que falam por nós. Mas a audiência começou assim, morna, né? Tratando sobre os precatórios do Fundef. Em seguida, nós que estávamos ali participando, tivemos a oportunidade de falar. Inclusive, quase que eu não falava, né? Porque a deputada que estava dirigindo a mesa, ela pulou meu nome, ela mesma diz na gravação que comeu mosca, né? Mas eu estava atento porque eu não saí de Santa Maria da Vitória até Salvador para ficar sem falar. Inclusive, eu só pude ir, né? Tive essa oportunidade porque o mandato do deputado Wilton Coelho entrou em contato comigo no dia anterior, quase no final do dia, perguntando se eu tinha interesse em ir e que eles providenciariam essa minha ida até a Assembleia, e eu aceitei porque eu acho que o assunto era importante, o assunto é importante e a minha participação também é importante. Então eu fui. Então foi assim, a Assembleia começou dessa forma. A audiência pública começou dessa maneira morna e depois ela foi mudando de tom à medida em que nós, professores, e não os representantes das entidades, mas a partir do momento em que nós, professores, professoras, demais trabalhadores da educação, começamos a falar, a ter um momento de participação, e aí fizemos questionamentos, afirmações, críticas, que acabaram por movimentar a audiência pública. Mas o que vocês querem saber muito são os encaminhamentos. E agora, professor Marco Aurélio, o que é que vai acontecer depois dessa audiência? Bem, como vocês sabem, a audiência pública é para ouvir, para mobilizar, para receber sugestões, para ouvir a opinião das pessoas envolvidas naquele tema, né? No caso dos precatórios do Fundef. E ao final, a deputada que estava encarregada de dirigir a mesa, ela fez um resumo do que poderia ou do que vai acontecer depois daquela audiência que levou mais de 3 horas de discussão, de debate, e nós estávamos lá firmes e fortes, mesmo sem almoçar. Então eu reuni aqui alguns encaminhamentos que foram lidos pela mesa que estava coordenando os trabalhos. Bem, um dos encaminhamentos que a deputada responsável pela mesa declarou foi o seguinte: que haverá uma reunião ainda com os representantes das entidades que estavam ali, ainda esse mês de junho, depois dos feriados juninos, que a Assembleia vai convocar essa reunião. Uma reunião para quê? E também nessa reunião estarão alguns parlamentares, alguns deputados e deputadas estaduais que se pronunciaram durante a audiência pública. Essa reunião é para discutir ainda o assunto, só que agora com alguns representantes de entidade, com alguns deputados e deputadas, para discutir um rascunho, uma minuta de um anteprojeto que possa ser sugerido ao governo do Estado para regulamentar o rateio dos precatórios do Fundef. Então, o encaminhamento é esse, entenderam? Que haverá essa reunião mais restrita para discutir uma sugestão de minuta de anteprojeto para encaminhar para o Poder Executivo. Mas quem estará presente nessa reunião serão os representantes das entidades e os deputados e deputadas. Um outro encaminhamento também que foi apresentado foi em relação a outros pleitos, fazer audiências públicas sobre outros temas. Inclusive, se vocês assistiram nas minhas redes sociais aqui, @MarcoAurélioProfessor, eu recortei o momento da minha fala, né, durante a audiência. E na minha fala, eu não fiquei só em precatórios do Fundef, eu cobrei GEAP, o RV, falei a respeito das aposentadorias, a respeito dos direitos dos REDAs, eu falei sobre tudo isso. E aí, no final da audiência pública,
A deputada responsável por coordenar os trabalhos, ela falou que levaria também como encaminhamento daquela audiência pública a possibilidade de novas audiências públicas com outros temas que dizem respeito a gente que é da educação. E eu gostei muito dessa sugestão e quero participar dessas audiências também. A deputada também, que estava dirigindo a mesa, ela disse que no encaminhamento ela sugeriu que os escritórios de advocacias e as entidades que estavam ali se reunissem à parte daquela audiência para tentar melhorar e amadurecer a questão dos precatórios do Fundef e essa polêmica sobre pagamento ou não de honorários no momento do rateio. Eu já falei que não há necessidade de honorários, uma vez que é lei, já está em lei, em Constituição Federal, em lei federal, e só falta agora uma lei estadual para poder esse rateio acontecer. E sobre os recursos, eles realmente não chegaram ainda nos cofres do Estado da Bahia, mas o Conselho da Justiça Federal já anunciou, já encaminhou para os TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais, que os valores referentes aos precatórios, não só do Fundef, como de outros tipos de precatórios, que esses recursos serão depositados na conta dos TRFs, que são os tribunais, entre julho e agosto. E logo em seguida, entre julho e agosto, também esses valores deverão ser repassados do TRF para os credores. E dentre os credores deste ano, nós temos o Estado da Bahia no tocante aos precatórios do Fundef. Entenderam? Então o dinheiro vem lá da União, vai para o Conselho da Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal encaminha para os TRFs do Brasil inteiro e os TRFs irão transferir para a conta dos credores. Então, a deputada responsável pela condução dos trabalhos, ela simplesmente disse que os escritórios, as entidades deveriam discutir entre si, já que estão brigando aí em ponto de divergência, se há honorário, se não há. Eu já disse que não tem necessidade de honorário, né? Aí eu não sei o que é que eles vão conversar e acertar lá. Vamos esperar os desdobramentos, né? O representante do governo do estado, da Secretaria de Educação, um senhor de nome Matheus, um rapaz que estava lá, ele simplesmente disse que, do ponto de vista institucional da Secretaria de Educação, ele reafirmou que os recursos também não chegaram ainda na conta do estado e que a Secretaria de Educação tem um posicionamento para pagar esses valores, os 60%. Ele afirmou literalmente que os professores receberão os 60% dos precatórios do Fundef, conforme a Assembleia encaminhar, ou seja, ele deve estar se referindo à lei que existia no momento em que esses valores forem disponibilizados. Ele afirmou que os valores, os recursos ainda não chegaram na conta do Estado, e isso é real, e isso é verdadeiro. Bom, gente, o próximo passo agora é continuar fiscalizando, é continuar falando sobre o assunto, mobilizando os grupos de WhatsApp, as redes sociais. Vocês sabem que eu estou aqui atento, né? Eu, como vocês, somos professores, estamos em nossas escolas. É um olho na aula, um olho nos nossos direitos, para que a aula melhore também, para que a educação pública melhore, uma vez que nós, trabalhadores e trabalhadoras, estivermos mais atendidos naquilo que é lei, naquilo que é direito. Então agora é a gente continuar na resistência, continuar de olho, acompanhando, não só em relação aos precatórios do Fundef, mas também em relação ao RV, GEAP, direitos do REDA, aposentadoria e tantos outros temas. Fico por aqui, curtam e compartilhem este vídeo, pega esse link do YouTube, copia, coloca nos grupos das escolas, para que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo e assim possa fortalecer a nossa luta. E siga as nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube, @MarcoAurélio Professor. Abraços, bom recesso junino e voltaremos em breve. Até mais!